A teoria marxista tem sido uma das principais lentes através das quais se examina a história, fornecendo uma estrutura metodológica robusta para entender as complexas relações sociais e econômicas que moldaram a humanidade ao longo dos séculos. Originada pelas obras de Karl Marx e Friedrich Engels, essa teoria enfatiza a luta de classes como o motor da história, explorando como as tensões entre diferentes grupos sociais, baseadas em suas relações com os meios de produção, impulsionam mudanças significativas nas estruturas sociais e políticas. Segundo Marx, a história da sociedade até o momento presente é a história de lutas de classes. Ele identifica as principais classes em conflito como os proprietários dos meios de produção, os burgueses, e aqueles que não possuem esses meios, o proletariado, ou a classe trabalhadora. Essa perspectiva fornece uma chave interpretativa para entender eventos históricos como a Revolução Francesa, a Revolução Industrial e tantas outras transformações que marcaram a era moderna. Um dos aspectos centrais da análise marxista é a noção de materialismo histórico, que considera que as condições materiais de vida, ou seja, os modos de produção, determinam a realidade social, política e intelectual de uma época. Assim, por exemplo, a transição do feudalismo para o capitalismo é vista como resultado de mudanças nos modos de produção e nas relações de propriedade, que criaram novas formas de organização social e política. Além disso, a teoria marxista considera a ideologia como um importante mecanismo de controle social. As ideias predominantes em uma sociedade são, muitas vezes, uma expressão dos interesses da classe dominante. Dessa forma, a ideologia opera como uma ferramenta para mascarar as relações de exploração e para perpetuar a ordem social existente. A aplicabilidade da teoria marxista à história permite não apenas uma análise econômica das sociedades, mas também traz à tona uma crítica do poder e das desigualdades. Ao compreender a história através de um prisma de luta de classes, é possível ter uma visão crítica dos processos históricos, identificando não apenas os vencedores, mas entendendo o papel das classes oprimidas e suas contribuições nas transformações sociais. No século XX, a teoria marxista influenciou diversos movimentos revolucionários e políticas de Estado, exemplificando seu impacto tangível em eventos históricos. Contudo, ela também enfrenta críticas em relação à sua aplicabilidade em contextos contemporâneos, onde as dinâmicas de classe talvez se encontrem mais difusas devido à complexidade das economias globais e à presença de novas formas de opressão. Apesar das críticas, a teoria marxista continua a ser uma ferramenta analítica poderosa para muitos historiadores e cientistas sociais. Sua ênfase nos processos de produção e nas relações de poder proporciona insights valiosos para compreender tanto o passado quanto os desafios persistentes da atualidade. Assim, ao aplicar o marxismo à história, cria-se uma visão mais crítica e abrangente do desenvolvimento humano.